Portanto, nós no nosso partido, como jovens, nós achamos que tem que dar uma contribuição, um subsídio, para contar uma posição, depois qualquer aconselhamento que vão poder atuar no jogo. Sem mais palavras, se não tem a porta-voz, era bem explanado tudo o que nós queríamos. Muito obrigado. Bem, não estou a falar muito obrigado pela presença de jornalistas por conseguir de facto me responder ao convite hoje, dia 10 de janeiro do ano 2025. O Manifesto do Povo está ali hoje, de facto, para dar cumprimentos de boas festas e de Feliz Novo Ano a todo o povo guineense, em especial a nós jovens e não mulheres. Nós estamos ali hoje em mandato do novo presidente, que é Aristino João da Costa, que é presidente do partido Manifesto do Povo, com longa análise dentro do partido, e eu já logo chamou uma conferência de imprensa no que diz respeito à situação socio-político-militar de Guiné-Bissau. Portanto, a mim, estou ali na pessoa de membro dirigente do partido, e não está em nome da juventude, para de facto não poderia vir deixar declarações ao público no que diz respeito à situação política na Guiné-Bissau. E de conhecimento de todos os gentes de Cumã, nesse preciso momento o país está a viver uma grande crise política e social, que nós não está pensando como 2025 é um ano de facto que poderia ser um ano muito útil e frutífero para o povo guineense, através do regime. Mas antes de não ir para aquilo, não me estou falando antes, nós estamos a cumprimentar o povo guineense, porque o objetivo principal dessa conferência de imprensa é para chamar no cumprimentos de felicitação de novo ano para o povo guineense, para de facto a gente poder prestar atenção para não caminhar rumo ao desenvolvimento. Rumo ao desenvolvimento está baseado essencialmente nas experiências que não vive ao longo da trajetória de Guiné-Bissau, e não há grandes crises política, social e econômica que o povo vive, e que ele não viveu muitos anos, porque Guiné-Bissau está já nos 51 anos da independência. Que não estou compreendendo como essa responsabilidade de todo um de nós, para de facto não poder contribuir no sentido de resgatar a Guiné-Bissau na situação que tem em conta. Não está a perceber que razão comanda 51 anos Guiné-Bissau não vive essa mesma situação sociopolítico-militar. E naquela perspectiva que não gosta de agradecer às Forças Armadas, que na 12 mandatos já é conseguir trancar nas casernas e deixar políticos não fazer certo trabalho, e para aquilo a nós não está sentindo como que espaços contínuos Guiné-Bissau não sai da situação. E não me estou falando antes, a nós não está ali hoje, pura e simplesmente para fazer a gente recordar que não tarefa e que não posição perante esse regime. A nossa Manifesto do Povo, antes de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, foi Primeiro-Ministro, ou antes de ser o Presidente da República, Manifesto do Povo estava ao lado dele desde o Tchau como Primeiro-Ministro. E Manifesto do Povo trabalha arduamente na primeira e segunda volta das eleições presidenciais que o Umaru Sissoko Embalo foi vencedor. E a nós não quer fazer parte do governo, não quer fazer parte de nenhuma estrutura. Por via de que é, porque não mostra a gente como não interessa e que ganha posição governativa e que ganha meios financeiros, mas sim trabalha na linha de pensamento de Cabral e na linha de pensamento de combatentes da liberdade da pátria e na linha de pensamento de homens patriotas que pretendem desenvolver esta terra. E naquela perspectiva que nós não apoia geral Umaru Sissoko Embalo, se calhar se nós estávamos no governo ou não concebem, e está pensado como não vinha para interesse pessoal. Mas não concebe o Umaru antes de ser o Presidente da República, que não está reconhecido como a nossa responsáveis para esse mandato. Ora que mudar alguém, um naturalmente, tem que acompanhar o que é. A nós não acompanha o Umaru, que é esse poder. E que é que te ensino-lhe, mais outra vez, e para falar de gente como nós estamos ali, para pedir gente, não só gente ou partidos que pertencem à plataforma republicana, mas não a pedir tudo forças vivas da nação.
para não reconduzir o atual regime através de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para de facto não poder pôr rumo para o desenvolvimento. Não passa momentos turbulentos desde a independência. Se bom não recordo, nenhum regime que acabou o mandato na Guiné desde 1973, ou desde 1974 até 2014 ou 2015, ninguém que acabou o mandato. É na perspectiva que não gostava de agradecer José Mário Vaz, para trabalhos inteligentes que tem feito e conseguir acabar esse mandato, e não está agradecido nas Forças Armadas que conseguir trabalhar de maneira colaboral, que José Mário Vaz é conseguir trancar nas casernas, não conseguir fazer primeiro mandato até que termina. E também, para não refletir, não só políticos, mas sociedade em geral, inclusive aos jornalistas, que têm um papel extremamente importante no desenvolvimento dessa pátria, que custa tanto e custa lágrimas, sangue, suor e sacrifício de outros homens que morrem para a terra torna livre. E hoje a gente fica nessa terra na brinca do país. Que é que podia acontecer? Jovens, não me estou para acreditar como ninguém mais quer bem salvar. A nós que tem que usar na mentalidade e a nós que tem que usar na força e na capacidade para de facto não poder resgatar a Guiné-Bissau na situação que tem em conta. Então fosse pena e raiva, hora que falar do Guiné-Bissau fosse 51 anos de independência, sem estradas, sem escolas, sem hospitais, sem trabalho, sem infraestruturas, sem salário, sem nada praticamente. Não sinta, não está a assistir aquilo com orgulho, por cima de tudo, não está a aplaudir nós políticos que nos mostraram deslealdade, é na trabalhar contra os princípios, para de facto é por ganhar e é na trabalhar sobre seus interesses. É tornar divergido para de facto é poder reinar. E não olha tudo de desacusado de corrupção general na aparelho do Estado. Aquilo é no dinheiro. Aquilo é nas escolas, aquilo é nos hospitais, aquilo é nas estradas, aquilo é no tudo. Aquilo é que pode ser de brincadeira. Aquilo é que pode continuar Guiné-Bissau, que pode continuar nessa situação. E precisa tudo nós no lado. E precisa tudo nós no lado, nesse preciso momento, para de facto não poder resgatar essa terra na enorme dificuldade que esse povo não encontra. E está fascino, pena, e não está compreendendo como é preciso trabalhar na mentalidade de homens para de facto não poder mudar para desenvolvimento. E por vir que é que manda não aderir à plataforma republicana, a não ser um partido instituído legalmente no Supremo Tribunal da Justiça, porque a nós é um partido reconhecido, manifesto do povo. E a nós não consa, desde o regime de Kumba e Alá, seguinte se conselho, e não líder, primeiro líder desse partido, gente sabe como é Faustino Fudote Balito. Ele é o líder fundador desse partido. E não sabia, Faustino Fudote Bali, e primeiro-ministro, e um dos primeiros ministros que mais trabalhou nesse terra. E nesse regime, que é construído como prédio de combatentes da liberdade de pátria. E nesse regime, que é construído ponto de holandês. E nesse regime, que é construído Assembleia Nacional Popular. E nesse regime, que faz sido outros cursos assim. Esse, e no mandato do PRS. Aquilo que é o primeiro líder desse partido, que manifesta do povo. E não foi terceiro candidato mais votado na Guiné-Bissau uma vez. E na perspectiva que o PRS convidando para não vai fazer parte do governo na pessoa, de primeira pessoa, que é o primeiro-ministro. É tudo para fazer o seguinte recordo, como tem muitas coisas ocultas que não quer apresentar ao público. E não quer apresentar ao público porque quer chegar a hora. E mas não está compreendendo exatamente como chega a hora, de facto, para não resgatar a Guiné-Bissau. Em mãos dadas da situação que está encontrada. Guiné-Bissau está a viver momentos muito difíceis porque a população está a passar alto nível de vulnerabilidade. Vou poder imaginar, daqui a nós nas zonas rurais, como é que não está a viver? Que fora a gente que está, a nós nas zonas urbanas, como é que não está a viver? Que fora a gente que não vive nas zonas rurais? É que tem estradas, é que tem medicamento, é que tem nada. E a nós não olhar que a plataforma republicana de facto quando vai trabalhar no sentido de reconduzir o presidente atual através do regime na segundo mandato, que ela não está a declarar ali com viva voz, porque não declarava já várias vezes
que é que manda não apresenta boss como a nós não acompanha o presidente atual desde o tchau primeiro-ministro, porque não tem trabalhos com ele antes de ser o presidente da República. Ora que acompanhar alguém, ou dar alguém um curso, você tem que acompanhar o que ele. E naquela perspectiva que nós não estamos ali hoje. Nem para mim e nunca bem para mim por esmola. Nós estamos ali simplesmente porque nós estamos muito preocupados com a situação do país. E não compreende exatamente como é, e precisa só homens compreender um outro para de facto não resgatar a Guiné-Bissau da situação de uma vez por todas. E não estou a falar, não fosse convite, não só para partidos que fazem parte dessa plataforma, se me acabou não olhar, a nós não está ali exatamente porque sede de PTG e sede provisória de plataforma republicana. E é nessa perspectiva que manda não está ali, não faço na conferência de imprensa, na sede de plataforma ou de PTG, em nome da plataforma republicana e também em nome do Partido Manifesto do Povo. Nós estamos a falar jovens, a nossa força motriz para desenvolvimento. Na era colonial, Amílcar Lopes Cabral, homens novos como nós que cuidem para de facto levar a libertar a terra. E no momento que Amílcar Lopes Cabral na luta, e que tinha telefones, e que tinha carros, e que tinha nada praticamente. E era um momento crucial. Ora que eu ouvido do que uma boa própria sobre lutadores, a bobuta morre. E hoje, nós estamos num Estado de Direito Democrático livre, não tem telefones, não tem televisores, não tem estradas, não tem água potável, não tem corrente elétrica, e não tem tudo. E não pode inverter cenário, jovens. Essa pergunta para os jovens. A nós, não podemos mudar, não podemos mudar, claro. Mas não mudar na base de uma organização. De uma maneira ordeira, respeitosa e responsável. Não precisa falta de respeito a companheiro. Não precisa ferir sensibilidade a um outro. Nós estamos em exercício de democracia. Cada quem é livre para ter essa aposta. Cada quem é livre para cuidar esse caminho. Na base de um objetivo, desenvolver Guiné-Bissau. Por que ele tanta guerra? Por que é tanto desrespeito ao público? Donos de família. Donos de bens. Não estou a desrespeito ao outro. Nas mídias. A nós, jovens, do Partido Manifesto do Povo, não está concordando com a política. Não aprende a fazer política na base de uma divergência, mas conjugada. A nós não tem que andar junto. Mesmo nas divergências, não tem que andar junto. E de qualquer jeito, tem que ter alguém na frente para de facto não poder ter a Guiné-Bissau da situação. E nas bases que nós convida tudo forças vivas da nação. De uma maneira compreensiva. Não apoiar o regime. Pelo menos para não fazer 12 mandatos. Essa que é na papel em defesa do número se socou em bala. Na papel em defesa nacional. Porque, na verdade, não tem que ter tempo para não poder cabantar outros projetos. No presidente, que é Aristínio João da Costa, e falando jovens, a voz que dono desse destino, Babá trabalha, e Babá apresenta ao povo, não felicitações e não cumprimentos, e Babá apresenta ao povo o convite que não tem, para tudo gente que não junta ao lado, não consegue impor o regime atual, para de facto não poder resgatar a Guiné-Bissau nessa situação que tem em conta. E a nós do Manifesto do Povo, não consegue o primeiro-ministro desde o tchau primeiro-ministro, o presidente da República, desde o tchau primeiro-ministro, não vai que ele, o aqui na Concórdia, e fosse o primeiro mandato, e não mexe, para confiar no segundo mandato, através do regime, através de sua excelência, senhor presidente da República, que é que manda não faça uma retrospectiva de onde é que não consegue o presidente, e para que a gente pense como a OSC não consegue o presidente. Não. A nós não consegue o presidente antes dele consagrar. Então não está compreendendo como esse é um fardo nos ombros para de facto nos ajudá-lo para conseguir chegar esse barco num bom porto. Essa é a razão fundamental de não fazer essa conferência de imprensa. Para a gente saber qual é a posição e para a gente saber o que é não pretensão. E não me falou sua excelência, senhor presidente da República. A nós não dá o poder. Então a nós não precisa estar na parela para de facto não por ajudar a trabalhar. Porque agora que dá alguém uma responsabilidade, porque por deixar que você tem que perto, vou trabalhar junto, em mãos dadas,
para de facto o político objetivo traçado que manda e apoiar Sua Excelência, Sr. Presidente da República. A nós não quer pedir não exigiu, pode o manifesto do povo responsabilidade, de facto, de não bater, mesmo que não falta 2 dias para sair do mandato, para de facto nós não dando contribuição, suma controle não dando contribuição, para de facto o político poder. E não está para que raiva, bocado, porque não quer dar responsabilidade. A nós nunca precisa bem falar, não precisa dar responsabilidade. E a nós se obrigado a dar responsabilidade para de facto não poder contribuir na medida de possibilidade e na base da linha do meu pensamento. Porque sempre não acredita como Sua Excelência, Sr. Presidente da República atual, é possível ir resgatando, mas em conjunto. E mas primeiro o que é que não tem que fazer, e é que não faz assim, que ordem de no presidente do partido, que é Aristínio João da Costa, um homem carismático, doutor Gente Conce, e um homem humilde, e um homem com sentido de Estado. A mim, não aderi. Manifesto do Povo, porque um programa de governação do Manifesto do Povo, que lá traem bastante para mim aderir. Manifesto do Povo. E hoje está dentro. E se você não recorda, gente por fazer referência no tempo da antena, que não diz na televisão, nas eleições legislativas passadas. E não está fazendo desafio para o povo de Guiné, revista não, entrevista na tempo de antena, manifesto do povo, para ouvir não declarações. E bom acabar para compreender como nós não conseguimos com uma roli. E bom acabar para compreender como não cabemos para interesse pessoal, não interesse e para resgatar a Guiné-Bissau na situação vulnerável que não encontra, nós todos vulneráveis. Então não hoje o Presidente da República atual na luta que tudo força para de facto não poder resgatar a Guiné-Bissau. E a nossa aliança é bem. E não apoia o Presidente da República. Incondicionalmente. Única condições que não me estipula e tem que responsabilizar para não ajudar a trabalhar. Suma gente que dá o poder. E não fala muito obrigado, senhores jornalistas, pela presença nessa conferência de imprensa. E não fala muito obrigado, Presidente da Juventude. E não fala muito obrigado, Direção Superior do nosso partido, que conseguir acreditar na nós, é dar responsabilidade total de não papiaba no nome do partido, de não papiaba no nome do país e de não papiaba no nome da Sua Excelência, Sr. Presidente da República. E não repetir, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Manifesto do Povo está ali mais bias para falar cumprimento de felicitações de novo ano e Manifesto do Povo, unanimemente, na bem apresentar o mais bias de como nós estamos antes do ser Presidente da República. E Manifesto do Povo reafirma ao público de como nós estamos regime atual através da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, que o Umaru Sissoko Embalo, e não continua dando força para de facto no programa ou no projeto seja concluída. Nós estamos falando muito obrigado a todos os presentes e nós estamos falando muito obrigado a todos os auditores que estão acompanhando, ou que vêm acompanhar essa conferência de imprensa. Muito obrigado. E ali quem fala na Rádio Jovem. O papel fala boca está na pedir, mas bom exigir Presidente da República para dar boas responsabilidades. É só o papel de como manifesto do povo de integrar no governo para poder facilitar ou para poder ajudar para essa contribuição. Ou pode sentir como é deixado de lado para o Presidente da República. Bom, não que sinta como não deixado de lado, não. Mas não nos sinta como não está de lado. Se calhar a nós não solicitado várias vezes para Sua Excelência, Sr. Presidente da República, e mas não mostra Presidente da República exclusivamente de como não ambição e quer chegar a poder ainda, mas sim de o regime atual, porque não apoiá-lo e a nós que dá o poder se chamar para não integrar o governo e a nós não agradecer bastante. Se não chamado para integrar o governo, não agradecer bastante porque está permitindo a possibilidade de não revelar qualidades para de facto não poder servir como um instrumento de participação no processo democrático e de desenvolvimento da Guiné-Bissau. Manifesto do povo não pede povo pai e dá confiança mais a atuar regime. Um regime que manga gente está a contestar e próprio a boca para contar como a situação socioeconômica e política de Guiné-Bissau vive e caça direito.
E que está ser um bocado contraditório da alguém que acha que uma situação que na Nigéria que está direito dá mais outras confiança. Bom, a nossa está pensando com uma situação sociopolítica de militar guineense e começa desde 1973. O que faz golpe a Amílcar Lopes Cabral, situação sociopolítica e econômica de Guiné-Bissau começa a degradar. E não degrada, toca não chega nesse ponto que nós estamos. Sem homens de atenção, sem visão, sem reflexão, e nós estamos na rasta para a água baixa, se não compreender. Então, e nessa perspectiva que não está compreendendo como problemas de Guiné-Bissau, que começa ali, na Úmaro, se calhar, para no ponto de vista e na perspectiva, Úmaro está a trabalhar de maneira árdua e corajosa, para de facto e por detrás de que situação que nós estamos arrastando desde 1973 ou desde 1974. E que tem estradas, e que tem escolas, e que tem hospitais, e que tem emprego, e que tem salário, e que tem infraestruturas jovens. E não hoje, com um mandato, 5 anos de Úmaro, um presidente tão jovem, de não regime, não colega. Úmaro não colega. E eu não assumo jovens, não tem que daquele homem novo força para de fato e poder tirar Guiné-Bissau dessa situação. Mas atenção, jovens jornalistas, Úmaro só, por mais inteligente e capaz, é que poder resgatar Guiné-Bissau, só. E não precisa de Úmaro força para de fato e poder resgatar Guiné-Bissau junto com nós, para não tirar Guiné-Bissau dessa situação que Guiné vive de uma vez por todas, porque é possível e a nós somos capazes. Pura e simplesmente não precisa acreditar no outro. E não põe Guiné-Bissau em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, em sexto lugar e em sétimo lugar. Guiné-Bissau. Mas, gente, está na tarde para ser interesses pessoal. De qualquer jeito não tem que ter um presidente. E se uma Úmaro está lá, o que é que manda no cana junta tudo à volta de Úmaro para não dar o segundo mandato? Porque de qualquer jeito ele tem só um mandato mais. E lá, imperiosamente, se tempo acaba. Porque universalmente, mandato idoso, 10 anos, na nossa Constituição, ou no nosso regime, ou na nossa lei. E 10 anos. Então, se cedo assim, por que não can acompanhar com o Úmaro, que esteja na poder? Não dá alguns mandatos. E não pega mais outra pessoa. Não dá alguns mandatos. Que é a dinâmica de não resgatar o país. Se você não compreender? Hora que não toma um, não tira, outro bem na consa. Não toma esse, não tira, outro bem na consa. Que é perda de muito tempo homens novos. Não tem Úmaro, não acompanha Úmaro, vai fazer segundo mandato e não consa com outro, e faz segundo mandato assim, pelo menos 30 anos ou antes de 2030, que meta final de globalização, todo mundo sabe, desenvolvimento, ou sub, e tem que para na 2030. Nós estamos em 2025. Então, se não der Úmaro é mandato, não exigi-lo, não criticá-lo, mas não apoiá-lo também, não acompanhá-lo e não resgatá-lo, homens. Brian Sambrano, Sim. já passei mais de um ano que começa a partir do verbo de Paitara que saiu de Urmas, e depois é ano 2025 e o último ano que o Marcelo Corre para na barra para ser primeiro mandato. Tem gosto que tem data de eleição do objetivo e isso é uma tendência. Aunque esse povo gosta de chamar uma palavra sobre isso. Que claramente ele não grande interesse, de fato, hoje, para de facto não esclarecer tudo o que tem a ver com a percepção política, para de facto não poder revelar alguma qualidade que não permite a gente acreditar em nós. E a nossa, em relação à situação de período, não está compreendendo exatamente. E nós não compreendemos exatamente como dia 27 de fevereiro do ano 2025, prazo de mandato da Sua Excelência, Senhor Presidente da República, oficialmente ainda está terminado. Não tenho consciência clara de claro. Mas não me estou falando aos jornalistas jovens. Sabia daquilo que significa não tem que destruir tudo aquilo que não tem construído
ou paralisar tudo aquilo que não tem perspectivado só para ver como uma data te dá. Jovens. E nessa base, que nós não vimos ao público para fazer um apelo. E não apelo que não vai só para bons jovens. Não apelo que não vai só para a plataforma republicana. Mas sim, não apelo não vai também para a Pai Terra. E não vai para a Pica Base Grande. E não vai para a PRS. E não vai para tudo forças vivas da nação. Para de facto não unir a volta desse projeto. Para não continuar a arrastar, pelo menos, o regime para fazer segundo mandato. Para de facto não poder compreender, se não controlar a evolução política, social e econômica de Guiné-Bissau. Não molestam outro manga de ano. Não molestam outro jovens. Manga de ano. Nós estamos a patinar no mesmo carro. Nenhum passo no cada. E aquilo que fazendo compreender como é. E que eleições que solução para Guiné-Bissau? Eleições, jovens, se calhar ainda atrapalhando pior. Eleições, se calhar ainda tecendo um retrocesso. Eleições, se calhar e poder criar um bloqueio, que essa dinâmica que nós estamos nela, que não consegue continuar. Jovens, essa não nos retrata na questão básica e maioritária, que defesa a interesse nacional. Nesse caso, não quero falar só de Úmaro, não fala de defesa nacional. Ora, que não fala de defesa nacional, basicamente não tem que impor presença do regime atual, que está no poder. Eles estão já no poder, é nela. Então, a mim está pensando como e que fazia eleição, que solução? Que solução? E para não parar, não prepara, não reflete, melhor. E não vai para coisas muito certeiras. Então, hoje não acabei para euforia, não acabei para emoção, e não acabei para entusiasmo. Não vai pura e simplesmente com uma convicção de como essa dinâmica, se continuar a rola, na exigir Presidente da República, de conciliar, de ajudá-lo, não consegue sair. Úmaro não vai um dia, jovens. Maneira que chega, um dia ainda sai. Mas por que não destruir tudo que o senhor sabia de como Úmaro está lá? O tempo. E um tempo sim. E não agradecer sua excelência, senhor Presidente da República. Não olha o trabalho que você não tem feito. E não está agradecido e não tem encorajado. Você tem que continuar naquela linha de pensamento de desenvolver Guiné-Bissau. E a nós não está ao lado, e não está atrás, não está diante, e não acompanhar a evolução política. Pura e simplesmente, não tem um consenso nacional, onde que todos os partidos não compreendem como, não tem que unir a volta de Guiné-Bissau, para de facto não poder resgatar a enorme dificuldade que está na encontra. Raimundo, é difícil sinceramente estar na refletir sobre o segundo mandato, apoio ao segundo mandato a esse atual regime, que aparentemente capaz de ser, ou seja, que estão a olhar como um regime que característica da lei, um regime autoritário, que tu vês, para considerar que esse regime está em condição de fazer segundo mandato. Claramente. Segunda pergunta, e fala sobre o qual de uma vossa conscientemente com o mandato do atual presidente, que termina dia 27 de fevereiro, e cada sido um bocado contraditório, aliás, do próprio presidente, e quer reconhecer como esse mandato não termina dia 27. Vou acabar? A questão está já, né? Bom, a mim está falando claramente, não está compreendendo como Sua Excelência, Senhor Presidente da República atual de Guiné-Bissau, está nas condições mais do que suficiente para fazer segundo mandato. Falando na violação de ordem constitucional, que é claro, mesmo para compreender, mandamos fazer uma retrospectiva larga de como a Guiné-Bissau tem problemas enraizados, jovens. Guiné-Bissau tem problemas enraizados. Se você pensa como na base de uma legalidade total constitucional, você não consegue resgatar, e que faça. E ele manda não pedir uma reflexão. Não é pedir reflexão para não refletir profundo, não olhando coisas horizontais, mas sim verificando coisas profundas, para não fazer o resgate de ideias que não permitem de facto ter um horizonte mais visual, né? Do que diz respeito à situação de Guiné-Bissau. Não na situação atual, mas situação de Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau tem uma situação altamente complicada que precisa uma ponderação para de facto não poder resgatá-lo. E na que dinâmica que não tem, fala gente como ex-presidente da República está trabalhando nesse sentido. Um apelo que não me diz a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, e tem que trabalhar no sentido de criar uma segurança e autossuficiência alimentar. Na tudo, estudos que não fazer ao longo de uma profunda reflexão que não fazer, por isso que ainda não cabem ao público muito tempo, depois das eleições, essa é a primeira vez que não vem ao público. Para de facto, não vim dando cumprimentos e felicitação ao povo guineense de novo ano 2025, que nasceu um ano muito decisivo, não só para a nossa população, mas também para o próprio esse regime, porque aquilo não vai ser uma exigência. Para o Presidente da República, redobrar esforço, para de facto e poder redobrar credibilidade dentro de nossa população. E não compreende, a população pura e simplesmente não está entendendo ainda, mas evolução, a gente não acaba para compreender que não perspectivas. E que aquilo que está permitindo hoje, pedir voz, somos jornalistas, e não pedir tudo, entidade viva da nação, para de facto vir junto a esse projeto, porque ele tem só 5 anos. O número é que não pedir para ela, e para 5 anos apenas. E a nós não quer descartar ninguém, não quer descartar a possibilidade de ninguém bem ajudando para de facto não fazer segundo mandato, inclusive não adversários, porque não está compreendendo como nossos inimigos, não está compreendendo como nossos rivais, pura e simplesmente não está como adversários com uma causa comum. Então não está pensando como aquela que tem motivo de inimizade, aquela que tem motivo de ódio, aquela que tem motivo de raiva contra o companheiro, pura e simplesmente não está em exercício política e democrática, como partido, e como jovens, como cidadãos e também como patriotas. E tem questão? A segunda questão, vai responder. A segunda questão, vou falar de se não está a concordar que a forma que o Presidente da República está acusado de violação da ordem constitucional. Está na trata de término de mandato. Término de mandato não mostra a gente aquilo. Se calhar não atingiu o senhor jornalista. Me falar, e naquela perspectiva, que nós não pedimos gente, porque não temos consciência de como o primeiro mandato está na final. E apesar de se não vai para bem, como é falado, gastar tudo, coisas, não tem elementos e não tem suportes mais do que o suficiente para apresentar. O Presidente da República, todo gente tem conhecimento como Presidente da República, que foi investido no período que confirmado do Comã, ele foi vencedor das eleições presidenciais. Todo gente sabe que não. O Presidente da República teve o Presidente da República de Guiné-Bissau, democraticamente eleito nas urnas. Mas, a parte do senhor jornalista, e que é investido durante 8 meses. E não está arriba para aqui perspectiva também, jornalistas. Se não está arriba para aqui perspectiva, não pode, que tem ainda muitos fundamentos, que a nós não está pensando que somos políticos maturos, que o sentido do homem do Estado, não está pensando que aquilo que interessa, não interessa, ele faz a gente se compreende e ciência de política, ele faz a gente se compreende e ciência de democracia. O objetivo de democracia é que só ser o partido político, mas sim serve de defesa e promoção do bem-estar social. Esse é o papel de partidos políticos. E está falado partido político e conjunto das pessoas da mesma ideologia. E não está compreendendo como não tem a mesma ideologia e mesma visão que o Presidente da República atual, e a nós não está aqui. E não está aqui antes de ser o primeiro-ministro e o primeiro magistrado da nação, e não está aqui. E não está aqui. Que termina seu mandato. Lá já, ele é um número particular, Guiné-Bissau, não tem novo presidente. E a nós não pega atrás do número, não pega atrás do regime, porque não tem os mesmos ideais. E não me está para compreender aquelas jovens. E não me está para compreender como não missão, que não visão, que te ensino, plataforma republicana. E aquilo que não me está introduzindo na boa memória, também somos cidadãos de pleno direito para de facto vir junto com nós para não vai a luta. Muito obrigado, jovens.
Não me função. Vamos fazer uma